Uma pessoa comum passará cerca de 90 mil horas trabalhando ao longo da vida. Isso equivale a 3.750 dias ou mais de 10 anos da sua vida apenas trabalhando. E depois de tudo isso, depois de décadas indo trabalhar, batendo o ponto, fazendo o que mandam, o trabalhador americano médio tem apenas $955 guardados para a aposentadoria. Sempre ouvimos que, ao trabalhar duro, obter um bom diploma e emprego, dedicar-se e crescer na carreira, tudo dará certo. Assim, você poderá construir riqueza e comprar uma casa, como no sonho americano. Mas a conta simplesmente não fecha mais. Tipo, eu nem sei se algum dia fechou. Em 1955, pais tinham um emprego, trabalhavam cerca de 40 a 45 horas semanais, compravam casas por 3 vezes seu salário e ainda aproveitavam os fins de semana com a família. Eles podiam jantar à mesa, eles tinham tempo para respirar e viver fora do trabalho. Mas em 2026, os pais estão trabalhando de 50 a 60 horas ou mais. E mesmo assim, as casas custam 8 vezes o salário médio deles. Eu sinto que, com a quantidade que as pessoas estão trabalhando agora, as amizades pioraram. O tempo de lazer praticamente desapareceu. Todo mundo está estressado e trabalhando o tempo todo. E isso não é só impressão. Os números realmente comprovam isso. Agora, desde 1979, a produtividade do trabalhador americano aumentou mais de 90%. Você está produzindo quase o dobro do que os trabalhadores produziam há 40 anos. Mas o salário aumentou só cerca de 33%. Então isso leva à pergunta: para onde foi essa diferença de porcentagem? Se os trabalhadores estão produzindo 90% a mais, mas só estão recebendo 33% a mais, onde está esses 57% extras? Bem, geralmente vai para o topo. A participação do trabalho na renda, ou seja, a fatia da economia destinada aos trabalhadores, atingiu o menor nível em 78 anos, 53,8%. Então, para cada dólar que a economia americana produz, você fica com cerca de 54 centavos dele. O restante vai para acionistas, executivos e donos da empresa. E essa diferença não para de aumentar. O crescimento real dos salários descontada a inflação é de cerca de 0,5%. Na prática, isso representa cerca de 6 dólares a mais por semana. Se você analisar os números, como os preços das casas, verá que mesmo com aumentos salariais anuais de poucos por cento, acaba indo para o negativo, pois o custo de tudo subiu muito. Então isso levou ao que eu chamo de armadilha da dupla renda. Essa é a parte que realmente me pega e vai contra tudo em que eu acredito. E eu sei que parece bem pessimista, mas existe uma saída que eu vou explicar em um minuto. Então você pensa assim: ok, uma pessoa não consegue prover o suficiente para sustentar várias pessoas. Então, a solução é fazer com que os dois parceiros trabalhem. Bem, essa é a parte mais absurda. A economia se reajustou para famílias com dupla renda. Se você olhar para a moradia, como uma pessoa sozinha consegue pagar uma casa de $500 mil como primeira casa? Como uma mãe solteira vai pagar por creche, que custa praticamente o mesmo que ela provavelmente ganha trabalhando? Não é possível, certo? E ainda ter dinheiro sobrando para pagar qualquer outra coisa. Seguro de saúde, impostos. Segundo Nick Shirley, trabalhamos cerca de 25 dias por ano apenas para fraudes, não para o governo, mas só para fraude mesmo. Porque a economia se reajustou, você na verdade não está avançando tanto quanto acha que estaria, mesmo com 2 salários. Você talvez esteja conseguindo acompanhar, mas as margens só ficam cada vez mais apertadas à medida que os preços de tudo simplesmente disparam. O Warren descobriu que famílias com 2 rendas têm hoje mais chances de falência do que famílias com uma renda há uma geração, tornando a situação mais de 2 vezes pior. Agora, ambos os parceiros trabalham e estão mais estressados do que nunca. 88% dos americanos sentem estresse financeiro. Brigar por causa de dinheiro é o principal indicador de divórcio. Todos concordamos que a situação está ruim. E eu vi uma postagem sobre isso outro dia que realmente me despertou e me fez começar a pesquisar e fazer esse vídeo. Quanta lavagem cerebral foi necessária para nos convencer de que 18 anos de escola, 50 anos em um emprego, deixar nossos filhos com estranhos para ter alguns anos de liberdade no final é normal? E de alguma forma, questionar isso faz de você o problema. Literalmente, o esquema nos Estados Unidos agora é que ambos os parceiros trabalham enquanto outra pessoa cria seus filhos, e um dos parceiros está literalmente trabalhando só para pagar para que outra pessoa crie os filhos. É muito parecido com um golpe. Ainda assim, quando questiono o sistema, não acredito no que vejo na internet, não confio que o governo me ajude e quero que minha esposa fique em casa com nossos filhos. Fazemos parto natural, criamos galinhas e outras coisas. De certo modo, parecemos estranhos por sair desse sistema manipulado. E esse é o ponto. É proposital.
Em 1852, um cara chamado Forrest Mann importou um modelo educacional prussiano para os Estados Unidos. Esse era um sistema criado literalmente para produzir trabalhadores e soldados obedientes. Não era para formar pensadores, nem empreendedores ou pessoas ricas. O objetivo era formar trabalhadores e soldados. Precisamos de pessoas que saibam seguir instruções. Precisamos de pessoas para ficar em filas e obedecer ordens. Também queremos que peçam permissão para falar. Precisamos que elas se acostumem a ficar o dia todo em um prédio e só se moverem quando o sino toca. Isso parece saudável. Então, isso foi financiado pela Rockefeller General Education Board. John D. Rockefeller, um dos homens mais ricos da história, financiou um sistema escolar para formar trabalhadores para suas fábricas. Sei lá, meio suspeito. Acho que isso piorou nos últimos anos. Estamos fazendo as pessoas estudarem anos, passando por ensino médio, faculdade e acumulando $35 mil em dívidas. E agora elas estão sendo substituídas por IA em um ritmo acelerado. Tipo, a taxa de crescimento da IA está insana agora. Vai assumir muitos empregos nos próximos 5 anos, tipo muita gente que acabou de estudar, se endividou para aprender alguma coisa, e agora a IA pode simplesmente fazer isso. O pagamento médio de um empréstimo estudantil é de $336 mensais por 10 a 25 anos, para carreiras em que muitos nem usam o diploma. Nesse ritmo, a IA vai substituir rapidamente as coisas, e o diploma, para a maioria, não garante emprego. Só beneficia alguns, como médicos e advogados. Mas com 67% dos americanos vivendo de salário em salário, esse pagamento mensal alto não vai sumir tão cedo, e isso acabou se tornando algo tão normal. Nem é mais só um problema de baixa renda. Pessoas no país mais rico do mundo não conseguem lidar com uma única despesa inesperada sem acabar se endividando. Entre trabalhadores de 55 a 64 anos, o trabalhador comum economizou só 19% do necessário para a aposentadoria. Trabalhamos muito e ainda nos endividamos. 2 parceiros trabalham enquanto outros criam nossos filhos. Na aposentadoria, muitos não conseguem parar de trabalhar, muitas vezes por escolhas ruins e por não investir cedo o suficiente. Mas parte disso é simplesmente ficar preso em um emprego que foi feito para te pagar o mínimo possível, só o suficiente para você não sair, enquanto tiram de você o máximo que conseguem. E como dissemos, toda a maior fatia fica no topo, vai para os donos. E não há nada de inerentemente errado nisso. No fim das contas, podemos escolher não trabalhar para essas pessoas. Mas, se for esse o caso, você tem que escolher começar algo por conta própria, que foi mais ou menos o que eu fiz junto com várias outras pessoas que eu conheço. Então é por isso que o seu emprego não pode gerar patrimônio. Isso é algo que definitivamente não te explicam na escola. Um emprego te paga pelo seu tempo. Esse é o problema central, é isso que ele faz. Você troca horas da sua vida por dinheiro. E isso parece justo, mais ou menos, até você perceber que existe um limite de quantas horas há na sua vida para fazer essa troca. Uma semana tem 168 horas. Você deve dormir cerca de 56, mas o ideal seria dormir um pouco mais. Você precisa se deslocar, comer, tomar banho, fazer outras coisas, talvez mais 40, 50 horas aí. Você provavelmente tem de 40 a 50 horas ativas por semana para vender, e esse é seu limite máximo, algo que os empregadores sabem. É por isso que eles te pagam com base no seu tempo, não no valor que você cria para eles. Eles te pagam o mínimo necessário para evitar que você vá embora. Então, o seu salário não é uma recompensa. É só uma ferramenta de retenção para eles. Porque, como dissemos, com os 54% do dinheiro que você realmente recebe, eles querem garantir que consigam o maior número possível de pessoas como você, pelo menor valor possível, para que eles possam basicamente dobrar o dinheiro, já que estão te dando só metade. Você é só uma ferramenta que gera lucro para eles. Ao trocar tempo por dinheiro, dificilmente aumentará a sua renda de verdade. Pouquíssimas pessoas, talvez 0,5%, conseguem fazer isso, mas a maioria da força de trabalho não vai conseguir aumentar a renda assim. Você pode trabalhar mais e fazer hora extra, mas nunca venderá 500 horas por semana, é impossível. Há um limite para sua renda que não existe para os donos da empresa. Esse teto existe porque, em vez de dono do negócio ou ativo, você é o ativo de alguém. E um dado que basicamente explica isso é que, das 400 pessoas mais ricas dos Estados Unidos, 77% são empreendedores, 0% são funcionários tradicionais. Ninguém entrou nessa lista com emprego fixo. Além disso, 60% dos milionários são autônomos, e não porque trabalham mais. Eles criaram algo que gera renda sem precisar trocar tempo por dinheiro presencialmente. Como no emprego, você faz a troca e não recebe mais por isso depois. Enquanto que, ao construir um negócio ou algum tipo de ativo, você talvez coloque mais trabalho, mas então aquilo vai te pagar, e te pagar, e te pagar, e te pagar. E você pode parar de trabalhar lá e ainda assim aquilo vai continuar te pagando. Você pode ter outras pessoas trabalhando para você e receber novamente 50% desse valor. Tudo depende da sua posição na estrutura. Quem está na base tem o menor teto.
Ao chegar ao topo, a alavancagem antes usada contra você como funcionário passa a ser positiva, pois todo o lucro é seu, porém, todo o risco também, o que pode ser estressante. É por isso que a maioria das pessoas não tenta, mas é uma das únicas formas de escapar. E eu descobri isso do jeito mais difícil. Trabalhei limpando prédios de escritórios desde os 11 anos na empresa do meu pai, começando com $10 por hora e fui crescendo aos poucos. Trabalhei muito até me tornar gerente de operações e continuei trabalhando. Ainda tinha outros 2 empregos de meio período nessa época. Percebi que eu nunca ia passar, sei lá, de $50 mil por ano ou algo assim. Não importa o quanto eu trabalhe, não importa quanto tempo a mais eu dedique, eu simplesmente nunca vou ganhar mais do que isso. É literalmente impossível. Foi então que comecei a comprar ativos e montar negócios, muitos deles fracassaram. Tentei abrir muitos negócios diferentes. Muitos fracassaram, mas notei que ficaria preso na armadilha de só ter dinheiro para sobreviver, pois é assim que o sistema funciona. É o suficiente para mal conseguir se virar, mas é muito difícil passar disso, a menos que você tenha uma habilidade de alto valor. Você precisa estar naquele 1 ou 2% das pessoas que ganham uma quantia decente de dinheiro. Aliás, se você estiver gostando disso e achando isso útil, fique à vontade para deixar um like e se inscrever. Isso realmente ajuda muito o vídeo, faz com que ele tenha um desempenho melhor e alcance mais pessoas. Então, obrigado. Então, se a gente puder assumir que o emprego tradicional não vai ser suficiente para a maioria das pessoas, a menos que vocês dois estejam trabalhando, e mesmo assim, mal vão ter dinheiro suficiente para se virar. Se você olhar só para a matemática e para as estatísticas, esse não vai ser o caminho para a maioria das pessoas. Especialmente se o seu objetivo, como o meu, era que sua esposa largasse o emprego e ficasse em casa com as crianças, pudesse ter tempo livre, viajar e fazer essas coisas. Literalmente vai ser impossível. Isso não vai acontecer em um emprego tradicional, a menos que você espere até ter uns 40 ou 50 anos e por acaso seja alguém que ganha muito bem. É literalmente impossível. Mas o que realmente funciona? Então, não vou te dizer para simplesmente largar seu emprego amanhã. Eles podem ser uma ferramenta interessante para algumas pessoas. É o que elas precisam, mas eu acho que definitivamente deve ser apenas uma ferramenta, não o objetivo final. Mas eu estou te dizendo agora, depender de uma única fonte de renda é extremamente arriscado. Você pode achar seu emprego seguro, mas podem te demitir a qualquer momento. Tenho amigos que foram demitidos de repente, mesmo ganhando bem, e agora estão sem renda e sem controle. Eles esperam meses por outro emprego, que pode ser bom ou suficiente. Sua renda depende de algo controlado por outra pessoa, o que é muito arriscado. Mas existem muitas opções que eu acho que muita gente não considera. Eu quero falar sobre algumas delas que eu mesmo faria enquanto pensava sobre isso. Uma delas são as profissões técnicas. Se eu começasse do zero, consideraria profissões técnicas, pois hoje é questão de oferta e demanda. Se você olhar para eletricistas, encanadores, trabalhadores da construção civil, até mesmo quem faz concreto estampado, que é algo que meu primo faz, você pode ganhar muito bem, seja trabalhando para outra pessoa e depois eventualmente começando o seu próprio negócio. Além disso, você não precisa se endividar por 4 anos para começar. Você pode ganhar dinheiro enquanto aprende. E de novo, é uma questão de olhar para a economia agora e ver a oferta e a demanda. Não há pintores suficientes. Faltam profissionais de encanamento. Sei disso porque tentei contratar um encanador e foi caro e demorado. Por isso, analisaria a oferta e demanda e áreas que a inteligência artificial não substitui. Entrar nessas áreas é uma ótima escolha para iniciantes ou quem quer mudar de área, dependendo do seu perfil. Opção 2, e eu meio que fiz as duas coisas ao mesmo tempo. Comecei uma empresa de concreto estampado com meu primo e irmão quando era jovem. Além disso, eu tinha outros negócios paralelos e começaria algo por fora, pois a Fortune descobriu que, aos 55 anos autônomos, ganham cerca de 70% mais que empregados. Essa mudança ocorre por volta dos 30 anos antes disso, empregados ganham um pouco mais, mas depois os autônomos têm ganhos muito maiores. E, geralmente, o motivo disso é que, quando você está construindo o seu próprio negócio, normalmente isso vai ter um efeito composto, onde você coloca muito esforço no começo, tipo aqui, e não recebe muita recompensa, mas aí você continua colocando o mesmo esforço, ou até menos esforço. Tipo, agora eu estou mais ou menos aqui e coloco menos esforço do que já coloquei antes. Não é menos esforço, mas não tanto quanto quando eu trabalhava em um monte de empregos, e a recompensa está lá em cima. Isso acontece porque você é dono do ativo e usa a alavancagem. Além disso, não precisa começar em tempo integral. Você pode usar seu emprego para pagar as contas enquanto inicia um projeto paralelo, que pode não gerar renda no primeiro ano, depois render algumas centenas e mais tarde, milhares por mês. Entre o terceiro e o quinto ano, a atividade paralela se iguala à principal, permitindo a transição. Assim, essa atividade, que começou do zero, atinge outra escala. Está crescendo. Com o tempo, você pode ganhar até 5 vezes mais que no emprego principal, algo que parece impossível, mas aconteceu comigo. Comecei do zero, investindo para iniciar o negócio paralelo. E agora eu tenho vários negócios paralelos e cada um deles pode render de 3 até 10 vezes o que eu ganhava no meu emprego principal, com muito menos esforço. Isso só é possível se você for o dono do ativo e estiver no topo do funil.
E basicamente tudo o que você precisa para isso é de um celular, de uma ideia e de se dedicar a praticamente qualquer coisa por 1 ou 2 anos. Você precisa estar disposto a ser ruim no começo e ter uma obsessão por aprender. Mas a ideia principal disso é escolher algo que não seja limitado pela quantidade de horas que você trabalha. Não pode estar atrelado ao tempo que você dedica. Tem que ser algo escalável. Tem que ter a possibilidade de, se der certo, eu posso ganhar 100 mil por ano, eu posso ganhar 100 mil por mês. Se não houver esse tipo de trajetória, não comece. Emprego e dirigir para Uber não tem essa trajetória. Tantas coisas em que você troca seu tempo por dinheiro, é literalmente impossível ter essa curva, mas é muito mais seguro porque você tem uma garantia de dinheiro logo de cara. É assim que eles te prendem, garantindo um pouco no início. Os donos da Uber têm essa trajetória, certo? Os funcionários são a alavanca, trabalhando para enriquecer ainda mais os proprietários. Tenho uma lista de 7 bicos escaláveis que provavelmente começaria. Para mim foi o YouTube. Criei 2 canais nos últimos anos que já passaram de 6 dígitos além deste aqui. Ajudei outras pessoas com isso, pois é o único tema que domino, mas há muitas opções no mercado. Não quero dizer que todo emprego é uma armadilha. Algumas empresas oferecem participação societária, oferecem aportes complementares, mas para muitos são apenas ferramentas de retenção. Se for trabalhar em uma empresa, escolha uma que não esteja apenas sobrevivendo. Tente encontrar algo que tenha muito potencial de crescimento e que você possa ter algum tipo de participação, mesmo que mínima. E aí, garanta que você está investindo o que sobrar. Se você está seguindo o caminho de ter um emprego e não está construindo seu próprio patrimônio criando uma empresa, você precisa comprar ativos. Tem que ser algo como imóveis, ações ou algo assim. Você precisa comprar ativos que possam trabalhar para você e fazer o seu dinheiro gerar mais dinheiro. Você não pode simplesmente passar pelo ciclo de trocar tempo por dinheiro, sem investir essa sobra de forma mais agressiva em alguma coisa. Simplesmente não vai acontecer. Neste ponto, sinto que o caminho tradicional é uma armadilha. Já era. Eles vão para a escola, se endividam bastante para conseguir um emprego que mal paga o suficiente para você continuar, para que você possa se aposentar sem dinheiro. É literalmente uma fraude. Isso simplesmente não vai funcionar mais para a maioria das pessoas. Você não vai conseguir ver muitos seus filhos. Você não vai conseguir fazer seu parceiro parar de trabalhar. Você não vai conseguir viajar. Seguindo o caminho tradicional, nada disso é possível. Sei que isso pode ser desanimador, mas há alternativas que exigem esforço, responsabilidade e criar seu próprio caminho. É o que penso. Estou em uma conferência de finanças em Porto Rico e pensei nisso no avião, por isso quis comentar. Espero que tenha gostado. Curta e inscreva-se se quiser que isso chegue a mais pessoas. Até a próxima semana.